Olá, sou o Luiz Otávio do blog tutsup.com e hoje eu vou falar aqui com você sobre SaaS, né? Um modo muito interessante para a gente escrever CSS, como o próprio site do SaaS diz, é escrever CSS com superpoderes, né? Porque a gente consegue aí colocar no SaaS variáveis, funções, consegue alinhar regras, consegue fazer milhares de coisas que faltam no CSS. Talvez até poderia vir numa versão mais uh, futura aí do CSS, essas implementações que a gente tem no SaaS aqui atualmente. Bem, não vou falar muito, porque senão o vídeo vai ficar. Eu já sei que ele vai ficar muito longo, mas vamos tentar falar menos e fazer mais, né? Vamos mostrar código de uma vez. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é setar o ambiente, criar o projeto, criar a pasta do meu projeto e como se eu fosse iniciar um projeto do zero, sem nada. Então aqui, esse aqui é um Notepad++, você pode utilizar o editor de texto de sua preferência e eu gosto muito do Notepad++, esse aqui é um plugin dele, que me dá essa opção aqui de ter esse tipo Explorer aqui no canto. Se você quiser, é só deixar um comentário que eu falo qual que é o plugin. Eu tenho também um plugin que faz o highlight da syntax do SaaS também, que eu acho interessante. É uma corzinha diferente para eu saber o que eu estou fazendo de certo, o que eu estou fazendo de errado aqui. Então, primeiramente, eu vou criar uma pasta. Vou chamar essa pasta aqui de SaaS comum aqui. E vou abrir essa pasta. Dentro dessa pasta, eu vou criar um arquivo aqui comum. Na pasta eu vou criar um arquivo chamado index.php. O meu servidor aqui, esse servidorzinho aqui que eu estou usando é o EasyPHP em português, né? Que eu já expliquei para vocês sobre ele no tutorial e o link tá aí na tela do seu vídeo aí. Você tá vendo ele em algum lugar aí que eu vou colocar. Só clicar no link, você aprende a instalar esse servidorzinho aqui, se você quiser. E aí ele te habilita aí várias opções, tipo MySQL, PHP, Apache, tudo no seu computador. Um servidorzinho WAMP comum aí. Eu criei esse arquivo, então vamos começar colocando um doctype nele, né? Isso não tem nada a ver com SaaS, viu, pessoal? Isso aqui é HTML puro mesmo. Então, HTML, só para você entender como é que funciona o negócio do zero. Head, fecha head, abro o body e fecho o body. Body. E aí eu já tenho um arquivinho HTML comum aqui, em PHP, né, na verdade. Então vamos aqui salvar ele. E aí eu já tenho esse arquivinho certinho aqui, o index.php. Segunda coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma pasta aqui que eu gosto de deixar o meu CSS numa pasta chamada CSS, nada mais justo, né? E aí dentro desse CSS eu vou abrir ela aqui e vou criar uma pasta que chama SaaS. E aí eu vou deixar o meu SaaS também separado na sua própria pasta. Então esse é basicamente o que eu preciso aqui. Para eu ter um arquivo SaaS, eu vou ter que criar um arquivo aqui, Ctrl N no Notepad++, o que você quiser e no seu, o que você quiser não, o que o seu editor de texto pedir. Se você quiser utilizar o Notepad++, é bom que você me acompanhe aí. Para eu salvar um arquivo aqui, eu tenho que escrever alguma coisa aqui. Então vou dar um Ctrl S. Vou vir aqui dentro da pasta do SaaS e vou criar um arquivo chamado main.scss. É isso mesmo do SaaS. Eu estou escrevendo um artigo aqui sobre o SaaS e aqui de cara eu já falo sobre ele, SaaS ou SCSS. Na verdade existem dois formatos para você escrever em SaaS. Um arquivo com extensão, ele diferencia pela extensão, SaaS ou SCSS. Você pode escrever nos dois formatos, mas eu nunca utilizei SaaS, eu sempre utilizei SCSS. Você pode aí, eu deixei um link aqui para esse artigo aqui do site The SaaS Way, que fala os benefícios, né, de um e de outro, qual você deve utilizar e por que você deve utilizar um e outro. Mas para esse artigo em especial, eu vou utilizar SCSS.
Então, eu vou criar o arquivinho aqui, main.scss. Você dá o nome que você quiser para esse arquivo, aliás, contando que ele tem a extensão .scss. E aqui, vou salvar ele aqui dentro da pasta do SAS. Então, ele está aqui, dentro da pastinha do SAS aqui, certo? Ele não tem nada dentro dele, por enquanto, e você já vai ver o porquê. Então, depois que eu já fiz isso, sempre lembrando aí, também tem um link aí na sua tela, em algum lugar dela, explicando como é que você instala o SAS no seu computador. Você precisa do Ruby e alguns comandinhos lá para você instalar. A gente já passou esse tutorial, então eu não vou passar ele aqui. Eu já vou continuar do ponto como o SAS estivesse instalado no seu computador. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a pasta lá do meu projeto aqui no Explorer. Vou vir aqui em www.cursos.sas. Aqui na pastinha do CSS eu vou clicar com o botão direito do mouse segurando a tecla Shift do meu teclado e eu tenho essa opçãozinha que me ajuda muito aqui, abrir janela de comando aqui. E ela me ajuda demais porque aí eu não preciso digitar isso tudo aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Agora eu preciso que o SAS fica assistindo o que eu estou fazendo nesse arquivo main.scss. O que acontece? Qualquer alteração que eu fizer, a partir do momento que eu dei salvar o arquivo foi modificado, o SAS vai detectar essa modificação e vai fazer um output no meu CSS, que é o arquivo CSS que eu vou utilizar no meu projeto. Ou seja, eu vou escrever em SAS, vou salvar o arquivo, o SAS vai automaticamente fazer um output de tudo que eu estou escrevendo aqui num arquivo CSS que eu quero. Ou seja, o SAS ele roda no seu computador de desenvolvimento, não no seu servidor de produção. Então, aqui a gente vai digitar SAS --watch. E aí aqui eu já estou dentro da pastinha CSS, ele vai assistir, que é esse watch, o arquivo que está na pasta SAS /main.scss. E aqui eu coloco 2 pontos e escrevo o arquivo que ele vai dar o output, que ele vai salvar o CSS comum. Então vai ser style.css dentro da pastinha CSS aqui. A partir do momento que eu dei Enter aqui, você vai ver essa mensaginha te falando aqui. SAS is watching for changes. Press Ctrl+C to stop. Ou seja, o SAS está assistindo às alterações. Pressione Ctrl+C para parar. Aqui está escrito write style.css. O que acontece? Esse arquivo não existia. Você lembra dos arquivos que a gente criou? Então ele já existe aqui agora na pastinha CSS, que é o meu style.css. Então eu posso fazer o seguinte aqui na head do meu documento. Se você quiser criar uma meta aí, char7 mania tf8. E aí eu já crio uma meta aqui, que eu crio um link e eu vou linkar o meu CSS, hell style sheet ref igual a css /style.css. Só confirmar se está tudo certinho aqui. Aqui esse é o servidorzinho, o EasyPHP. Eu vou acessar aqui a pastinha e vou ver se está tudo corretamente. O doctype está errado. Isso, lindo. Pronto, agora sim. E aí a gente tem aqui, vamos ver, o arquivinho CSS não tem nada nele, não deu erro nenhum, então ele está linkado ali. Então o que acontece? Para a gente começar a brincar, para você ver, esse arquivo que foi criado style.css não tem nada nele, certo? Quando eu fizer alguma alteração aqui, por exemplo, se eu criar um CSS aqui comum dentro do arquivo SAS, background, adoro isso, background red, e dar um salvar aqui, você vai ver que aqui no seu prompt comando, change detected to SAS main.css, que é o arquivo que a gente está utilizando. Então, uma alteração foi detectada e ela foi escrita no arquivo style.css. Então, se você olhar aqui, você já tem ali o seu CSS comum que você escreveu no SAS. Como você pode ver aqui, o SAS não
bem idêntico ao CSS, apenas quando você começa a usar as funções dele, as variáveis, que ele começa a diferenciar um pouco. Mas se você quiser escrever SAS em CSS, dá na mesma, porque ele vai fazer o output igual. Tá vendo aqui que ele tá fazendo o output de uma maneira meio estranha? Isso devia estar assim, né? Que seria o modo correto que a gente escreveu o CSS. Se você tiver irritado com isso aí, para mim não faz muita diferença não, mas se você tiver irritado com isso, você pode vir aqui, dar um Ctrl C para parar aqui, e aí você volta, digita o mesmo comando lá, no final você coloca style, eu creio que é expanded, e aí ele vai estar assistindo aqui. Então se você fizer alguma alteração aqui, ele vai salvar no style.css do jeito certinho. Por exemplo, se eu criar um monte de coisa aqui, tudo junto, na linha, tudo errado aqui, provavelmente ele vai criar do jeito certo lá, quer ver? Vamos supor que um P tenha margem 0. Aqui. Quando eu salvar, você vai ver que no seu arquivo style.css ele até pula uma linha aqui de uma função, de uma regra para outra aqui. E outra coisa também que você pode fazer que é muito interessante com o SAS. Se você quiser comprimir o seu arquivo CSS, você vem aqui e digita ele da maneira correta. Você não vai editar aquele arquivo style.css diretamente, então todos os seus arquivos vão estar todas as suas regras vão estar salvas aqui nesse arquivo do SAS. Então, se você vier aqui fazer a mesma coisa, mas agora, ao invés de eu colocar expanded aqui, eu vou colocar compact e vou dar enter. E aí, quando eu salvar isso aqui, quando você olhar aqui no seu CSS, você vai ver que as regrinhas vão vir compactadas aqui, né? De uma maneira mais compactada. E se você tiver muitas regras, eu creio que seja compact mesmo. Vamos olhar no site do SAS lá, não custa nada, né? Aqui no site do SAS você tem a documentação aqui, e aqui nessas funções aqui você tem Output Expanded Compact. E aí, como ele está falando aqui, ele é compressed. Desculpa, compact ele junta tudo na mesma linha. Compressed ele faz o compress mesmo do seu CSS. Então vamos mudar isso aqui. Não é compact, é compressed. Style compressed. E aí se eu vier aqui no meu arquivinho aqui e fizer uma edição nele, o seu style vai sair tudo junto, tudo na mesma linha. Que é um CSS compacto, né? Uma maneira interessante aí de você compactar, diminuir um pouco o seu arquivo .css. Muito interessante isso aqui. Eu vou deixar aqui no expanded pra gente dar uma olhadinha. Aqui no nosso arquivo CSS, como é que ele tá saindo. Expanded. Então vamos só testar aqui. E aí a gente já começa isso aqui. Então ele tá fazendo um output aqui expandido, que é uma maneira interessante para a gente entender aqui o que vai acontecer. Então vamos lá. A primeira coisa interessante aqui no SAS, que eu já escrevi aqui no artigo, que eu já expliquei para você, meu primeiro arquivo SAS foi o que eu acabei de explicar para você. Você cria a mesma coisa que está aqui no tutorial que eu estou falando. main.css, e aí você coloca ele para assistir lá o seu arquivo, e ele vai fazer um output do style, do seu estilo SAS no seu arquivo style.css. Isso aí que eu acabei de falar para você. A primeira coisa que a gente vai falar aqui agora de SAS mesmo, escrever CSS em SAS, são as variáveis, né? Que é muito interessante aqui pra gente. O que acontece? Normalmente, quando você está criando, vamos pensar em um tema de WordPress, por exemplo, você provavelmente vai ter muitas cores em HTML. E as cores, quando a gente utiliza elas em HTML, vou abrir o Photoshop aqui para você ver. Quando a gente utiliza normalmente as cores em CSS, não é muito fácil decorar esses valores aqui, que é esse aqui, por exemplo. Vamos pegar esse rosa meio roxo aqui, essa cor, e vou salvar aqui como se fosse a minha cor
fundo padrão, aliás, fundo padrão. E eu vou salvar ela aqui. O que acontece aqui? Para eu criar uma variável em SAS, eu estou simplesmente salvando um valor aqui. Ou seja, toda vez que eu chamar essa variável aqui, em qualquer lugar do meu CSS aqui, do meu SAS, na verdade, eu vou ter esse valor no output. Ou seja, no CSS ele não vai sair isso, e sim isso aqui, que é o valor aqui. Então eu criei uma variável, fundo padrão. O que acontece aqui? Se eu vier aqui, body, e falar assim, ó, background, fundo padrão. Isso não é CSS convencional. Mas o que o SAS faz aqui no seu arquivo CSS? Na verdade, ele faz um erro, porque não tem igual aqui, né? Mania, né? De outra linguagem. Na verdade, isso aqui são 2 pontos, perdão. Se você salvar aqui e abrir o seu style.css, o que o SAS vai fazer? O SAS vai dar um output do valor daquela variável aqui para o seu CSS, ou seja, o CSS não iria entender isso aqui, no caso, né? Então aqui você sai o valor. Agora você imagina isso aqui em um projeto, um arquivo aí, eu já vi tema de WordPress com um arquivo com 4.000 linhas CSS, já vi projeto com mais linhas, mas pensa para você ver, você com 4.000 linhas no arquivo, toda hora tendo que lembrar esse valor. E vai por mim, imagina se você tem que alterar esse valor aqui. Imagina você procurar esse valor em todas as linhas do seu CSS, desculpa. Se você vier e fizer aqui toda, tá, aí eu tenho mais 1 milhão de linhas CSS, lá embaixo eu falo que um parágrafo P vai ter o background, a mesma cor do fundo, fundo padrão. E salvo. Aí o que acontece? Se você vier aqui, você vai ver lá que é o mesmo valor, certo? Aqui. Se eu vier aqui e eu tiver 10 classes com essa mesma variável aqui, P, div, A, tudo com background igual, fundo padrão, um exemplo assim, vou fechar isso aqui, vou abrir, você vai ver que todos esses valores aqui são iguais. Até o Notepad faz um highlight deles aqui, quando eu seleciono um deles, para me mostrar que todos os valores são iguais. Então, o que acontece aqui? Se eu precisar de alterar esse valor, eu não vou vir aqui nunca alterando um por um. Ou seja, variáveis são interessantes para quando você vai repetir alguma coisa, porque você não precisa repetir nada. Você vem e cria uma variável, seta, tá bom, então eu não quero esse valor mais, eu quero red agora. E aí todo mundo que tem fundo padrão agora tem o background red, certo? Muito interessante isso aqui, muito legal, mas vai por mim, você não viu nada ainda. Então vou apagar esse aqui. Aliás, vou deixar aquela corzinha ali. Melhor que o red, né? E aqui você pode ter quantas variáveis você quiser. Por exemplo, você pode ter uma margem padrão. Eu tô colocando o nome em português só para você entender. Normalmente a gente coloca nomes em inglês. Margem padrão aqui para mim é 16 pixels. A padding padrão também pode ter. Padding padrão, 16 pixels. Fonte, que seja, padrão. Arial. Eu estou apenas chutando valores aqui para você entender. Então eu posso vir aqui e falar que o meu body tem a fonte family. A fonte padrão, que é aquela lá. E aí, quando eu salvar aqui, na verdade, ele vai salvar esse valor aqui, que é a fonte Arial, para mim. Então, vamos escrever alguma coisa aqui para você ver que ele está linkado aqui, né? Então, se você vir aqui no nosso arquivo, a gente já tem a fonte padrão e o fundo do body tá aquele roxo lá que a gente escolheu. Então, é muito interessante isso aqui. Outra coisa que eu posso fazer com variáveis, eu vou seguir aqui o que eu escrevi aqui, depois eu altero, depois eu falo sobre esse negócio de variáveis. Porque outra coisa, você também pode utilizar variáveis fora do comum, que é aqui. Eu tenho uma variável aqui, eu quero falar que essa variável aqui é uma classe lá,
classe mania de padrão, mas vamos colocar esse nome apenas a critério. Quando não é um valor que é um valor que ia estar entre aspas, aliás, quando é um valor que ia estar entre aspas em CSS, ou que não é uma regra que você colocaria entre aspas, que você colocaria fora de aspas em CSS, você tem que utilizar aspas. Então eu vou colocar aqui uma regra que não é uma regra e o CSS tem que entender. Eu vou colocar uma classe legal aqui. Um exemplo. E aí, vamos supor que eu quero utilizar essa classe padrão que eu criei aqui para chamar um elemento. Eu posso fazer simplesmente assim, ó. Coloco um jogo da velha, abro e fecho aspas e chamo a classe, aspas, aliás, chaves, e chamo a classe padrão. Aqui eu coloco o valor comum, background red, que seja. E aí vamos salvar e ver se o output saiu certinho lá. Aqui, como você pode ver aqui, ele sai a classe legal do mesmo jeito. Então você pode utilizar variáveis também para outras coisas que não sejam apenas os valores aqui das propriedades aqui da sua regra. Você pode também usar desse estilo aqui. Mas vamos seguir em frente aqui. Outra coisa interessante aqui são regras alinhadas. Vamos fazer o seguinte aqui, para você entender melhor. Vamos criar um menu aqui, div class igual a menu. Essa é a classe do meu menu, /div. Vou colocar um L, fecho ela, e aqui eu vou criar um li, ref igual a nada, menu, vou colocar qualquer coisa aqui, /a, /li, e aí eu fecho tudo. E aqui eu continuo colocando um monte de menu. O que é o output disso aqui pra gente? Simplesmente uma lista com um tanto aqui de uma lista não ordenada, né? Aqui cheio de bolinha aqui no cantinho, tudo certinho. Então o que eu faço aqui? Desculpa, no meu SAS, no meu CSS comum, se eu viesse configurar isso aqui, vou apagar isso aqui. Se eu viesse configurar isso aqui, eu faria da seguinte maneira, menu, e aí eu podia configurar qualquer coisa ali, eu acho que eu não tenho nada para fazer ali. Ou se eu quisesse configurar a UL, que é a lista em si, eu podia vir aqui e falar, por exemplo, with 100%. Eu posso, e agora eu que gostaria de configurar o li, que é um item da lista, float left. E agora eu quero configurar meu a, que é o link, né? Então, display block, padding 10 pixels. O que acontece aqui? Vamos olhar aqui se está tudo certinho. E ali eu tenho os menus. Se você quiser tirar aquele negócio aqui, vem em list style none. E aí eu tenho aqui um link como se fosse um menu aqui. Posso pôr até um margin 5 pixels, background, round. Como eu estou usando SAS, vamos brincar com SAS, fundo padrão. E aí eu tenho ali, tá vendo o meu como se fosse um menu aqui. O que acontece aqui? Se você perceber aqui, você sabe que o menu é a primeira classe, porque não tem nada antes dela aqui. Seria o body, né? Mas eu não tô usando assim. Então tem um menu aqui. Eu sei que essa UL aqui tá dentro desse menu, que ela tá alinhada aqui a função. E eu sei que esse li aqui tá dentro dessa UL e eu sei que esse A tá dentro desse li. Então tá virando um alinhamento aqui. Em SAS, eu posso fazer tudo da seguinte maneira aqui. Menu. E aí dentro do menu eu escrevo UL. Dentro da UL eu posso escrever li. Dentro do li eu posso escrever A.
Ou seja, eu estou alinhando as minhas funções aqui. Então, aqui na L eu não quero nada, no Li eu quero um float left. List style none. E aqui dentro do A, display block, background, fundo padrão. E aí, vamos lá ver o que aconteceu. Tem um padding aqui, um margin padding 10 pixels, margin 5 pixels. Vamos pôr um color white, branco. E aí eu tenho aquele menu do mesmo jeito. Que coisa interessante, se você fizer isso no CSS, não funciona. Não funciona mesmo. Então o que acontece? Ver o output disso aqui vai ser simplesmente no meu CSS o que eu escrevi na outra hora lá no CSS manualmente. Ou seja, então aqui eu estou alinhando as minhas funções aqui, as minhas regras aqui, uma dentro da outra, e eu não preciso ficar chamando o pai do filho e tal, eu vou só colocando um dentro do outro. Isso aqui para organização é excelente, que o seu CSS vai ficar totalmente organizado. Não tem como você colocar alguma coisa uma longe da outra, por exemplo, ou desorganizada, ou com nome estranho, sei lá. Simplesmente você tem aqui o seu arquivo, o seu alinhamento aqui. Uma coisa interessante aqui que a gente está vendo é que o pessoal estava fazendo, que é um erro, tem até lá naquele site The SAS Way, se você seguir ele é muito interessante, fala só de SAS. O que acontece? O pessoal estava criando aqui o seu HTML e o seu CSS, o seu SAS, né, o arquivo SAS, do mesmo modo. Ou seja, você vai identando tudo que está dentro do seu CSS e aí seu arquivo fica igualzinho, seu arquivo CSS fica idêntico ao seu arquivo HTML. Idêntico, sem colocar nem tirar nada. O problema com isso aqui é que você fica preso na sua estrutura HTML. Ou seja, se você colocar o seu arquivo idêntico ao seu HTML, se eu sumir com essa classe aqui, eu perco todo o CSS que eu escrevi. Aqui. Tem nada mais de CSS. E aí, se você... Imagina você fazer isso no documento inteiro. Você perde, você fica preso no HTML. Se eu colocar aqui, como é um menu pequeno, eu precisava fazer isso, eu posso vir aqui e colocar essa classe como classe. E aqui no meu SAS eu venho cá e mudo essa classe para classe. E aí o menu volta a funcionar do mesmo jeito e eu continuo fazendo tudo certinho. Então, vamos pensar direitinho o que é necessário fazer o alinhamento aí. Não é legal você fazer tudo, o seu CSS inteiro todo alinhado igual o seu documento HTML. Isso é feio. Então, vamos seguir aqui. O que mais que a gente tem aqui agora? Você também pode referenciar elementos aqui. Outra coisa muito interessante do SAS aqui. Eu vou voltar, não vou perder esse menu não. Vou deixar ele aqui do jeito que ele está aqui. Certo? Como você pode ver aqui, eu não tenho nenhum efeito de hover aqui no meu menu. Então tá, vamos colocar um efeito de hover nele. Então eu venho aqui dentro do A, que eu quero esse efeito de hover no A. Venho aqui, pulo duas linhas aqui, escrevo um E, hover, background red, que seja. Tá vendo aqui, né? Tá dentro, alinhado com o meu A. Dentro do A eu tenho um efeito hover. Então, se eu atualizar a página aqui, eu já tenho o meu efeito hover aqui no meu CSS. Vamos ver o output disso aqui no style? Ou seja, a mesma coisa aqui que estava aqui, só que simplesmente ele gerou uma outra regra aqui com a pseudoclasse hover. E aqui eu posso fazer mais coisa ainda, não para por aí. Eu posso falar active igual a, sei lá, vamos mudar o background de novo. Background green. Então na hora que eu clicar naqueles links lá, o meu background vai ser verde. Então vamos atualizar hover, cliquei, green. Hover, green, verde.
Ou seja, muito interessante isso aqui. Ele tá aparecendo essa mensagem aqui porque o arquivo style.css foi atualizado. Então, se você olhar ali, ele já tem também uma outra classe active aqui, uma pseudo-classe active, que é quando você clica no botãozinho. Então, é muito interessante essa parte aqui também do seu Sass. Outra coisa muito interessante também é que você pode fazer o seguinte. Suponhamos que você tem aqui no seu HTML uma classe e aqui na UL você tem uma classe chamada classe interna, que seja. Se você quiser referenciar essa classe aqui no seu Sass, você vem aqui dentro dessa classe, vou apagar isso tudo aqui só para a gente ver. Vem aqui dentro dessa classe, você pode escrever as propriedades aqui, se você quiser, sem problema. E você vem e fala e-interna. Estranho, né? Então, se eu vim aqui e falar background red, o que vai acontecer aqui no meu menu? Opa, meu L ficou com o background red. Opa, vamos ver o output aqui, o que foi? Classe interna, coisa mais interessante, olha para você ver, eu não criei classe interna, ele pegou isso aqui, que é o começo aqui, e aí aqui dentro eu coloquei e-interna, e aí ele já gerou para mim, já deduziu que eu queria uma classe interna. É muito interessante o que o Sass faz aqui. Então, muito legal isso aqui. Vamos partir para a próxima. Você pode utilizar também um outro seletor aqui, que é uma espécie de placeholder aqui. Colocar um valor que seja, é o nome de uma classe qualquer aí que você quiser, ou de uma ID, é a mesma coisa. Só que em vez do ponto ou da cerquilho, você usa o sinal de porcentagem. Então, se eu falar aqui font size igual a 12 pixels, font family igual a Arial font weight igual a 700. E aí eu vou enchendo aqui de coisa aqui. E aí o que acontece? Eu posso vir aqui no body e falar que ele vai ter, por exemplo, background fundo padrão, que é aquele lá que a gente quer, né? Padrão. Aqui eu posso vir aqui e falar também que a color vai ser branco. Ou seja, aqui eu tenho tudo certinho aqui, mas aí agora eu quero que esses valores aqui, que eu estava simplesmente segurando eles aqui num lugar para me usar posteriormente, eu quero que esses valores aqui venham aqui, extend valor, e salvo aqui. Quando eu atualizar isso aqui, o que aconteceu aqui? Ué, que coisa estranha, meu menu ficou... Deixa eu escrever um texto aqui, desculpa. Escrever um texto aqui, vou apagar esse menu aqui. Um texto qualquer aqui. Se eu vier aqui e dar um atualizar, as mesmas características que eu coloquei aqui nessa font size, font family, font weight e color estão aqui. Vamos ver o output dele aqui. Ou seja, desculpa. Ele criou duas ali, mas não entendi. Mas mesmo assim, eu tenho aqui os valores daquele placeholder que eu estava segurando ali. Que é... Posso até colocar esse aqui se eu quiser. Salvar e ver aqui. Você pode ver que todos os valores que estavam aqui no meu placeholder estão aqui nesse body aqui. E aí eu posso fazer isso em todos os lugares. Por exemplo, meu parágrafo. E aí eu vou lá, extend valor. E aí eu salvo. Todas essas funções que estão aqui vêm pro meu, meu parágrafo. Body, P, tudo aqui certinho. Então é uma função muito interessante. Se você quiser utilizar, é só você criar uma variável, vamos chamar assim, com porcentagem, colocar todos os valores que você quer, e quando você quiser utilizar esses valores, você vem dentro do local que você quer e chama extend valor. E aí você estende esse valor aqui para tudo que você chamar aqui. Muito interessante.
Vamos ver outra coisa aqui. O SAS também suporta matemática. É muito interessante também. Vamos supor alguma coisa aqui. Vamos ver que eu tenho alguma mensagem aqui. Vamos criar uma classe. Message. /div. Vou colocar um olá aqui. Então isso aqui tá exatamente aqui. Olá, no meu coisa aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Vou colocar aqui o seguinte. Qual que era a classe? Ponto mensagem, certo. Vou colocar aqui position absolute top 50%, left 50%. E aí vamos ver o que acontece aqui. Vou colocar uma largura e altura também. Width igual a... Vamos criar uma variável, na verdade. Width que é igual a 200 pixels, que seja. E outra variável, height, que é igual a 200 pixels também. Então vem aqui e falo width, que é igual a width, na verdade. E height, que é igual a height. E salva isso aqui. Então o que acontece? Tá tudo aqui certinho, né? Só que eu vou colocar um background green aqui pra gente ver ela. Então o que que acontece? Ela não tá no meio da tela nunca. Essa mensagem eu queria ela no meio da tela, né? Ela não tá no meio da tela nunca. Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou falar que como eu tenho top 50% e left 50%, eu vou falar que a margin left é igual a menos width dividido por 2. Vamos ver o que acontece aqui. Aí, ó. Ela já ficou no meio da tela na largura, né? E agora eu vou falar que a margin top é igual a menos height dividido por 2. E agora tá no meio da tela e não importa o que eu faça, essa div vai sempre ficar no meio da tela. Então é muito interessante você ter matemática no seu CSS aqui. O que que acontece? Aqui vai ser, vamos ver o output aqui para você conferir. Aqui tá vendo, ó, menos 100 pixels, menos, é isso aqui dividido por 2, isso aqui dividido por 2. Muito interessante você poder utilizar a matemática aqui no seu CSS, utilizando o SAS, na verdade, né? Vamos ver outra coisa aqui. Aqui eu estou falando de fonte. Você pode também somar pontos com pixels, EM com pixels e coisas assim. Aqui também tem algumas funções. Tem um link para a documentação do SAS, onde você pode ver tudo lá que aconteceu. Aqui está explicando que texto puro não divide. Aqui ele criou uma variável. Aqui vai dividir porque está usando uma variável. Aqui vai dividir porque está usando uma função. Aqui vai dividir porque está usando parênteses. E aqui vai dividir porque está usando um sinal de mais. Aqui também você pode fazer adição e subtração e qualquer coisa aí com contas com cores. Eu nunca utilizei isso não, para falar a verdade, mas se está falando na documentação que pode fazer é porque pode. E aqui você tem o output daquela soma de cores aqui, né? É isso. Aqui também eu já falei que é a interpolação da gente utilizar um elemento, igual eu falei ali. Você utiliza um cerquilha e coloca os valores entre chaves aqui, né, da variável para você utilizar ela desse modo aqui. Você também pode utilizar aqui, que é esse esquema aqui que eu não falei. Você pode vir aqui e falar, por exemplo, a mensagem, vamos falar body before. E aí eu falo content. Vamos criar uma variável aqui que se fosse mensagem.
Oi, foi criada dinamicamente. Desculpa. E aí você pode olhar aqui, ó. Oi, foi criada dinamicamente, que é foi a nossa variável que a gente utilizou aqui, que é o output certinho aqui que a gente fez. Então, você tem, é incrível a quantidade de coisa que você pode fazer com o SAS aqui. E a gente não tá nem no começo, a gente tá falando o básico do básico aqui. Import. Import é interessante. Eu vou falar que import tem outras funções, mas nessa parte aqui, agora eu vou falar sobre o import fazendo o import de um outro arquivo de SAS. Você já vai entender já. Vamos supor aqui que eu tenho um arquivo de reset.css. Por exemplo, na verdade não é CSS, aqui vai ser o caso, vai ser SCSS. Suponhamos que eu coloque meu arquivo de reset.scss aqui na minha pastinha do SAS aqui. Então tá aqui, né? Aí eu quero dividir o meu arquivo em várias outras partes. Mas eu quero que o output seja feito todo num arquivo só, porque eu não quero mais requisições HTTP no meu site. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou criar um reset bem básico aqui. Não sei se ninguém usa esse tipo, eu não utilizo esse tipo de reset não. Margem 0, padding 0, border 0, 0. E salvo aqui o meu reset.css. Se você olhar aqui, ele tá vendo aqui, ele detectou o meu arquivo aqui, mas ele não faz output nenhum do meu arquivo aqui, porque eu não estou assistindo ele, eu estou assistindo esse main.scss aqui. Então o meu arquivo CSS está aqui, o que eu faço? Eu quero importar as regras dele, então eu coloco @import, entre aspas, o nome do meu arquivo. Eu posso colocar só reset, e aí ele já vai salvar no meu estilo, meu reset.css. Ou eu posso colocar também reset.scss se eu quiser. E aí pronto, dá na mesma também. Ele vai importar o estilo desse reset pro meu estilo aqui. Certinho. E aí eu posso ter vários arquivos. Por exemplo, eu posso ter um arquivo que tenha só variáveis. Eu posso criar um arquivo que tenha só variáveis, eu posso criar um arquivo para a estrutura do site, um arquivo só para texto, um arquivo para qualquer coisa. Eu posso, enfim, posso fazer uma estrutura de arquivos que é para um arquivo só não ficar muito grande, cheio de coisa, eu posso criar milhares de arquivos, um arquivo só com funções e fazer um import deles aqui quando eu precisar deles. Por exemplo, posso criar também uma paleta de cores cheio de variáveis com cores e assim eu importo ele nos meus arquivos de SAS. Então, essa é uma função muito interessante aqui do import aqui. Outra coisa que é muito legal aqui é você poder utilizar a estrutura condicional. If, else, if aqui. O que acontece aqui? Vamos supor, por exemplo, que eu tenha lá body. E aí vamos supor que eu tenho uma variável lá em cima que ela pode ser alterada. Por exemplo, fundo padrão. E aí o fundo padrão vai ser preto. E eu tenho fundo preto lá comum. Vou colocar só fundo para ficar mais fácil para a gente escrever aqui. Então o meu fundo é preto. Eu coloco lá no meu body aqui, coloco fundo. Beleza, tem lá o meu fundo preto aqui. Só que o que vai acontecer? Se eu vier aqui escrever, igual já tem aqui, um texto aqui qualquer, o que acontece com esse texto? Fundo é preto, texto é preto, você não lê ele, certo? Então o que acontece? Suponhamos que eu não sei que cor que eu vou utilizar aqui. Pode ser que eu queira utilizar branco, azul, rosa, tanto faz, não tem problema. Então o que eu faço aqui no SAS? No SAS eu venho aqui e falo assim, lightness, fundo, vou checar menor que 50, color, ver qual que foi meu output aqui, isso, else,
color preto. Ou o que eu fiz aqui? Eu fiz se a lightness do meu fundo, se a luminosidade do meu fundo for menor que 50, quer dizer que meu fundo é azul, azul. Quer dizer que meu fundo é muito escuro. Então, a minha letra tem que ser branca, clara. Diferente disso, se for maior que 50 aqui, o fundo é mais claro, ou seja, a cor vai ser preta do texto. Então, aqui o que acontece? Meu texto está branco, certo? Se eu colocar o fundo branco aqui, o texto fica preto. Incrível isso. Se eu pegar uma cor qualquer aqui, que seja, colocar aqui um roxo dessa cor, vamos ver que cor que ele vai determinar para a luminosidade daquela cor ali. Olha para você ver, é uma cor escura, a letra ficou branca. Se eu colocar ela mais clara um pouco, tipo um rosinha assim, eu creio que a cor do texto vai ficar preta. Olha para você ver, a cor do texto ficou preta. Então ele detecta qual que é a cor de, qual que é a qual que é a luminosidade da cor de fundo e troca a cor do seu texto. Muito interessante isso, eu não preciso ficar preocupando se a minha cor de fundo, eu tenho que trocar a cor do texto. Ele faz isso para mim automaticamente. Muito legal isso, if else. Se eu tivesse mais opções aqui, por exemplo, if igual eu tô tendo aqui, eu só tenho duas opções. Se essa lightness for menor que 50, faz isso, se não, faça aquilo. Mas pode ser que eu possa ter outra, por exemplo, eu posso for menor que 30, for menor que if else if. Aí eu falo lightness, fundo maior que 30. E aí eu vou indo até eu dar um else aqui e terminar tudo. Então ali a gente já tem uma... Nem vou fazer isso aqui porque tem que pensar um pouco. Mas aqui você tem, por exemplo, igual você tem aqui, você tem uma variável com valor aqui, monster, que isso aqui é da própria documentação do SAS, viu? Tem essa função lá, então se você quiser seguir aqui, é só clicar aqui, você tem essa função monster na própria documentação do SAS. Então, do SAS. Type, aqui tem um valor monster, então aqui ele checa se type for igual a ocean, a cor é azul. Se type, aí você utiliza o else if type igual a matador, a cor é red, if type igual a monster, a cor é green. Então aqui o output dele vai parar aqui, que é no caso color green, terá saída assim. Outra coisa que é muito interessante são laços. Você não tem laços em CSS e muitas vezes eu desejei ter isso em CSS. Pensei, nossa, em vez de ficar digitando isso, podia ter um laço, um for aqui que fosse. E aí agora você tem um for, tem um which, tem um while utilizando o SAS no seu CSS. O for aqui é o seguinte, você utiliza aqui for, uma variável qualquer, desculpa, é arroba for uma variável qualquer from valor inicial through valor final. E aí aqui você fala lá o que você quer que ele faça aqui. Por exemplo, se eu vier aqui e falar assim, ponto, que eu quero que seja uma classe, por exemplo, ponto, aí eu coloco minha cerquilha e, aliás, vou colocar item, traço i, e aqui eu coloco as propriedades dele, background, por exemplo, red. E aí aqui, com essas linhas aqui, olha que eu gerei aqui. Item 1, background red, item 2, background red, item 3, item 4, item 5, item 10. Tá, tudo bem, você tá achando que o SAS tá de brincadeira com você? Vamos pôr 100 aqui então. E aí, com 5 linhas de código, eu dei salvar, eu escrevi no meu CSS simplesmente
398 linhas. E eu podia escrever mais se eu quisesse. Então, para você ver a importância de um laço aqui, for ou qualquer tipo de laço. Outro tipo de laço que é muito interessante aqui também é o which. O which tem uma função muito interessante, que ele utiliza uma lista. Aqui no SAS, você pode criar, tipo assim, uma variável de lista e falar que essa lista vai ter vários valores, como se fosse um array, por exemplo, em outra linguagem de programação. Então, vamos falar valor 1, valor 2, valor 3. E aí eu tenho uma lista aqui, pronta. Se eu vier aqui e falar each, por exemplo, valor in lista, eu venho aqui e falo que a mesma coisinha ali, vamos supor item traço valor background red. E aí eu tenho ali item valor 1, item valor 2, item valor 3. Tá bom, eu não quero esse item então. Tudo bem, só apago ele aqui e salvo. E aí quando eu abrir, eu tenho lá as classes todas da minha lista. Valor 1, valor 2, valor 3, background red. Tudo bem, mas isso não é tão interessante assim. Eu podia escrever isso, certo? Mas aí, vamos supor que você queira uma URL no fundo, com uma imagem. Images, barra. Aí a gente faz o seguinte. Valor. .jpg e salvo aqui. E aí o meu output, images valor 1, images valor 2, images valor 3. Suponhamos que esse valor aqui seja, por exemplo, eu tenho que ter um ícone para ele, que seja. Eu posso criar essas imagens aqui com o mesmo nome que eu tenho na minha lista ali. E aí eu posso falar, por exemplo, before valor 1 content. Aliás, background mesmo. Before valor 1, background tal, margin right tal. E aí assim por diante. 4 pixels. E aí eu venho aqui e eu tenho lá, desculpa, fechar. Eu tenho lá o valor tal, before, valor 1, margin 4, margin tal, e aí. E aqui também, eu não falei no for, mas eu posso também falar o seguinte, por exemplo, vamos falar width, que seja. Eu falo que o width tem 100 pixels. E a cada volta que esse laço dá, eu quero que a width aumente gradualmente. Então vamos lá, não tem problema, width igual a width vezes 2, um exemplo. E aí eu falo aqui que a width é igual a width. E aí você vai ver que essa largura vai aumentar a cada volta que o laço der aqui. Desculpa. CSS inválido. Toda vez eu faço isso. Desculpa, não é igual, 2 pontos para o valor aqui. Então, olha lá, aqui no primeiro elemento eu tenho a largura 200 pixels, no segundo 400, no terceiro 800 pixels, ou seja, eu estou mudando dinamicamente o valor da minha variável. Muito interessante isso também. Vamos ver o outro tipo de laço. Aqui eu já falei do which, né? Que tem exemplo, se você quiser vir aqui olhar. Aqui eu tenho um laço aqui muito interessante, que é o while, né? While significa enquanto. Por exemplo, vamos colocar um valor aqui e igual a 6, que é igual naquele exemplo. E aí eu falo while i maior que 0. E aí eu posso fazer o que eu quiser aqui dentro desse while aqui, contando que eu fale que i é igual a i menos 2, que seja aqui. Vamos ver o que eu fiz aqui. Item i, né? A mesma coisa. Na verdade, aquele exemplo veio do site do
da documentação do SAS. Eu vou deixar o link aí para você ler também. Então, item traço cerquilha, abre e fecha chaves e back, não, vamos por margem e mais M. Será que funciona assim? Hum. Deixa eu começar de novo isso aqui. Aqui, então é aquele esquema ali. Então o item 6 tem 6 EM, o item 4 tem 4 EM, o item 2 tem 2 EM. Deu um probleminha ali, igual você viu que eu fiz ali, eu não li o erro que era, mas se eu der um Ctrl C e voltar ele começa a gravar o arquivo de novo ali. Então o while também é, enquanto essa condição aqui for verdadeira, faça isso. Só que com o while você tem que manipular a variável aqui para ela ser alterada para o laço acabar, né? Alguma hora ele tem que acabar. Então esse valor aqui alguma hora tem que dar falso, ou seja, aqui i igual a i menos 2 vai ser 6 menos 2, 4 menos 2, 2 menos 2, 0. E aí não vai fazer mais, porque o i aí, se ele tentar de novo, o i vai ser menos 2, que vai ser menor que 0, e não vai funcionar mais. Então, muito interessante esse tipo de laço aqui. Outra coisa muito interessante aqui são os mixins, que na verdade é mais ou menos parecido com aquele placeholder lá, só que é um pouco diferente. Para você criar um mixin, você chama a palavra mixin e põe um nome para ele qualquer, mixin qualquer. Esse é o valor do meu mixin. E aí eu falo lá, fonte, size 14 pixels, 17 aliás, pixels, fonte, weight, eu não vou escrever muito não para não demorar muito, 700 pixels. E aí eu quero que esse mixin venha aqui para o meu body, por exemplo. Então eu abro ali body, coloco include qualquer. E aí no meu style ali, se você ver, o meu body tem esse valorzinho aqui. Se eu colocar aqui outro p div, eu poderia estar colocando junto. Estou colocando separado só para você entender. Se eu colocar todo esse qualquer aqui, no meu style, o output vai ser a mesma coisa para cada um dos elementos ali. Então, muito interessante isso aqui. Se eu colocar um novo valor aqui, por exemplo, background green, quando eu salvar, todos os elementos vão ter o background que tem esse include aqui. Todos os elementos que tem esse include vão ter o background green. Então, muito interessante também isso aqui. O mixing também é interessante que você pode ter um argumento aqui, né? Você pode falar que a cor, por exemplo, vou deixar o default green. Se eu falar aqui que a cor é a cor aqui e salvar, você olhar no seu style, você vai ter a mesma coisa, cor green aqui, né? Mas se eu vier aqui e falar que essa aqui eu quero que seja blue, essa outra aqui eu quero que seja red. E aí se eu abrir o meu style, eu tenho lá, a primeira é green, a segunda é red, a terceira é green, que eu não dei nenhum valor para ela. Então, muito interessante aí. Você pode ter mais de um argumento. E você não precisa ter um valor padrão para ele também. Mas, se você não passar esse valor, você vai ter um erro. Então, eu posso ter... O que mais que eu posso ter aqui? O tamanho padding. Igual a 16 pixels. Se eu vier aqui e falar 20 pixels. 50 pixels. E eu falo aqui, padding. E quando eu salvar, se você olhar aqui, eu fiz algo errado.
esse aqui, certo. Aí você tem um padding de 20 pixels, padding de 50 pixels, padding de 16 pixels, porque eu não passei nenhum valor para isso aqui. Então é muito interessante esse aqui, se você prestar atenção, você vai conseguir fazer coisas incríveis aí com isso aí. Aqui eu expliquei aqui os mixings, como é que eles funcionam. Falei do include, que é para você incluir o seu mixing aqui. Outra coisa que é interessante aqui, muito interessante no Sass, é que você pode ter funções suas próprias, suas mesmo. Por exemplo, você pode fazer, criar aqui uma function, cria ali uma function, aliás, dobra valor, número qualquer. Aqui você pode ter quantos argumentos você quiser. Aliás, você pode até ter uma lista ali, se você quiser, que é aquela lista que eu mostrei anteriormente. Dobra valor, então eu vou colocar aqui return. Return é o que essa função vai retornar. N vezes 2. E ela retorna isso. Então, se eu vier aqui no meu body, font size, qual a dobra, valor, 10 pt. Vamos ver o que vai sair ali no estilo. Font size igual a 20 pt. Ou seja, é uma função que eu posso incluir 1 milhão de valores aqui. Ela vai fazer o que eu quero que ela faça aqui toda vez que eu chamar ela. Então eu não preciso ficar digitando 1 milhão de vezes determinadas coisas que eu faço de maneira repetitiva. Então é isso, pessoal. Funções muito interessantes. E o Sass também tem funções dele próprias, que eu acho que eu já falei. Por exemplo, aqui tem uma lista muito grande de funções aqui que você pode utilizar, mas aqui você tem, por exemplo, RBG, que você pode mandar os valores de 0 a 255 de red, green e blue, de vermelho, verde e azul, e você ter um valor RBG aqui, o valor, aliás, HTML, retornado aqui. E aqui você tem 1 milhão de funções. Uma outra função que você tem aqui também, Saturation, Lightness, que eu chequei a luminosidade da cor lá aquela hora. Darkening. Isso aqui é muito interessante, que eu posso fazer um esquema aqui. Quer ver? Eu vou criar aqui uma div class barra div item 1. Vamos lá, item 1, item 2, item 3, item 4 e item 5. Vou colocar um valorzinho aqui só pra dar um... Então tenho aqui minha div aqui. Se você olhar aqui, valor A, B, C, D e assim por diante. Então o que eu vou fazer aqui? Se eu vier aqui e falar assim, ó, vamos supor for, né? For i from 1 through 5, de 1 até 5, aí eu falo aqui item traço i faz alguma coisa isso aqui. Um erraço ali, né? Vamos criar uma variável aqui, fora aqui. Cor. Vamos supor red. E aqui dentro de cada volta do laço eu falo que cor é igual a darken cor 10%. Background cor
Vamos ver se funciona já, será? Olha o que acontece aqui. Tá vendo? Você criou tipo um arco-íris aqui, sem escrever muita coisa. E se você olhar no CSS que saiu aqui, saiu um background para cada elemento. Então essa função darken aqui, ela vai escurecendo a cor pra gente, né? Se eu colocar 5%, será que... Aí ela vai escurecendo a cor. Eu posso colocar aqui, vamos supor que eu coloque no meu HTML 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos. 6, 7, 8, 9, 10. E eu venho aqui e mudo esse valor aqui para 10. Ele vai continuar fazendo a mesma coisa aqui até escurecer todo a cor de fundo que você está usando. Vamos colocar uns 3% aqui. E aí você tá vendo aqui que eu tô querendo dizer. E assim como você tem darken, você tem lighten, que é para clarear a cor, aliás. Então, ao invés dela ficar escura, ela vai ficando mais clara aqui. Então essas são funções internas do SAS. Você tem muito mais, igual eu falei para você. Esse link aqui está no artigo. Tem muitas funções aqui que você pode utilizar. Nem dá para eu falar sobre todas e deve ter muito mais no site aí, se você dar uma pesquisada aí no SAS. Essas são as funções que eu pude falar aí. Pessoal, essa foi uma descrição do SAS. O vídeo ficou gigante, eu sabia que ia ficar bem grande. E eu tentei falar da maioria das funções aí do SAS e como ele funciona, né? É muito interessante, porque antes de eu começar a utilizar SAS, eu estava relutante em ter que aprender uma outra linguagem, né? Um outro estilo de fazer o seu site. E na verdade não é difícil e ele ajuda muito, ele facilita muito, porque na verdade você consegue escrever o CSS diretamente no seu arquivo SAS. Bom, pessoal, sem mais delongas, mais do que já foi, né? Eu gostaria de pedir para você curtir o nosso canal aí, se você gostou, se inscrever no nosso canal e seguir o nosso blog, tutsup.com. A gente traz tutoriais de desenvolvimento praticamente todos os dias aí para você. Até o próximo vídeo.